Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero te ensinar como criar uma audiência capaz de comprar o seu curso, capaz de comprar aí o seu método que você está vendendo na internet, mas por algum motivo não tem conseguido efetuar vendas. Existe uma importância você entender que todo negócio para se vender necessita ter uma audiência, necessita ter um público que queira mesmo comprar de você. E esse público nós iremos entender aqui nesta aula como você pode construí-lo com base no grande professor desse mundo, que foi Jesus Cristo. Então, nesse momento, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, porque aqui no meu canal, além de trazer todas essas dicas e ideias para você que é expert, eu também te ajudo a você ter um negócio digital de uma pessoa só, no qual você vai conseguir criar os seus conteúdos, fazer o seu tráfego pago, você também ter o seu suporte automático, também as suas vendas automáticas e também as configurações das ferramentas que o seu negócio precisa. Vamos lá para essa aula que nós iremos começar de como criar uma audiência capaz de comprar o seu curso. Nós entendemos que para se ter essa audiência que esteja quente, que esteja com um nível de consciência de que precisa comprar de você, nós precisamos formar alunos. Todos nós precisamos formar alunos nesse meio digital, para que a gente possa vender de fato, né? Para que a gente possa ajudar as outras pessoas. E sobre alunos, eu também venho trazer aqui a inspiração de um homem que tem o maior número de alunos do mundo. E esse homem aqui é Jesus Cristo, Filho do homem, porém Deus, né? Deus como Deus Pai, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho do homem, veio a esse mundo como seres humanos, mas sem nada pecar. Aqui eu convido você, se você tiver uma Bíblia, você for cristão, mesmo que você não seja, eu te convido a abrir em João, no capítulo 1 de João, no versículo 29, nós vemos que João Batista declara que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Porém, quando nós vemos aqui no versículo 35, nós vemos que os primeiros discípulos de Jesus. O que são discípulos? Se você for aí no seu Google, se eu for aqui no Google e aí pesquisar discípulo, significado de discípulo. Significado de discípulo, aqui diz que o discípulo é quem estuda, é um aluno, é um aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos. Ou seja, Sócrates ensinava aos seus e pelos métodos de maiêutica, né? Ou seja, Sócrates tinha os seus discípulos, Jesus Cristo tinha os seus discípulos, tem os seus discípulos até hoje, e também, nesse tempo, João Batista tinha os seus discípulos, porque eram as pessoas que estavam dispostas a aprender dele. Só que agora, João declara, eu ensinei a vocês sobre este, que agora era Jesus, né? Eu ensino a vocês sobre estes que é Jesus, e agora os discípulos que eram de João se tornaram discípulos de Jesus, começaram a aprender agora com Jesus. Então aqui nós podemos ver que Jesus Cristo, João estava na companhia dos seus dois discípulos e disse que ali estava Jesus Cristo. Então os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus, no versículo 37. E no 38, e Jesus, voltando-se e vendo o que seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Ou seja, Rabi, né? Rabi, quer dizer mestre. E aí Jesus Cristo olhou para ele e disse, venham ver. E então eles viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. Então André, o irmão de Simão Pedro, era um dos discípulos, e também o outro era Simão, filho de João, que Jesus Cristo agora chamou de Cefas. Só que aqui eram os primeiros discípulos de Jesus, e nós podemos entender como Jesus fazia discípulos. Para entender como nós podemos fazer pessoas aqui na internet sendo cristãos, como nós podemos cativar essas pessoas, estar tendo essas pessoas do nosso lado para aprender conosco, nós sermos especialistas em alguma área, nós precisamos ser parecido com Jesus Cristo até nisso e também testemunhar de Jesus, porque em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, o Senhor nos pede para que a gente possa fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você é cristão, você também deve entender
essa é a sua missão. Independente do seu projeto, dos seus dons e talentos, você deve sim fazer discípulos de Jesus, porém as pessoas vão ser discípulos de Jesus de acordo com o que você vive. Aqui era muito nítido ver que Jesus Cristo ele praticava a fé. Ele praticava aquilo que ele acreditava, que ele acredita. E você também precisa praticar isso que você acredita. Ser você, independente de querer agradar as pessoas ou não. Você tem que fazer o seu propósito, você tem que fazer aquilo que foi determinado para você fazer, né? Que arde no seu coração para você fazer. Não acredito que existem pessoas predestinadas a nada, mas eu acredito que existem pessoas que têm propósito. Todos nós temos um propósito nessa terra que vai nos levar para junto de Jesus Cristo, para junto do Pai, aquilo que Deus tem preparado para nós. E Jesus Cristo também, ele servia e ensinava. Em todos os milagres de Jesus, todos os passos de Jesus, nós podemos ver que Jesus, ele pregava com sua vida, com a sua prática. Então, ele praticava a fé, ele mostrava qual eram as suas atitudes diante dos problemas, diante das situações, confiando sempre no Pai. Jesus servia as pessoas, ajudava as pessoas sem pensar nada em troca, sempre ajudando. Então, se as pessoas tinham as suas necessidades, independente da área, do nicho, se era saúde, se era problema mental, se era a fome, se era físico, se era financeiro, o que fosse, Jesus Cristo estava ali, como maior especialista para ajudar essas pessoas. Assim, você sendo especialista, filho de Deus, aí junto com Jesus Cristo, você também precisa testemunhar, você precisa servir as pessoas sem pensar nada em troca. O que eu fico mais triste aqui na internet, durante esse tempo que eu estou trabalhando com especialistas e especialistas cristãos, é que eu vejo que muitos não estão preocupados em servir, mas sim em vender. Deixam de ensinar aquilo que sabe, de entregar aquilo que sabe de graça, o seu conteúdo para ajudar mais pessoas com medo de outras pessoas copiarem, com medo de outras pessoas tomarem o seu lugar. E isso não aconteceu com Jesus. Ninguém tomou o lugar de Jesus. Ele fez o que deveria ser feito com o que ele tinha. E nós precisamos fazer isso. E depois, Jesus Cristo parava ali e fazia os seus sermões, contava as suas parábolas, ensinava as pessoas que continuavam com ele durante todo o processo. Essas pessoas, elas poderiam ver Jesus Cristo praticando a fé. Elas viam Jesus Cristo servindo. E só assim Jesus Cristo ia agora ensinar como ele conseguia fazer tudo isso, como era que nós precisávamos fazer. E aqueles que continuavam com ele até o momento dele ensinar, ele entregava o que precisava ser entregue, independente das pessoas quererem ficar do lado dele depois de ele ensinar ou não. Então, nós sendo cristãos aqui na internet, nós precisamos entender qual o segredo, né, de acordo com a história de Jesus, qual o segredo para se ter muitos alunos, para se ter uma audiência, para conseguir vender aqui na internet sendo cristão, porém cumprindo o nosso propósito. Primeiro, nós precisamos praticar a fé. Você vai entender com esse método de Jesus de que se você praticar a fé, servir e ensinar, você vai moldar o seu caráter, a pessoa que você é. E quando a gente faz isso, a gente melhora. A gente se parece mais um pouco com Jesus Cristo, de acordo com a sua misericórdia. Não tem como uma pessoa servir sem praticar a fé, como também não tem quem ensinar sem servir e sem praticar a fé. Não tem como você ensinar algo que você não vive. Você precisa viver o que você ensina. Você precisa praticar aquilo que você tem como método. Você precisa mostrar. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui na internet é documentar a nossa história, documentar a sua história, como você vê as coisas, como você lida com as coisas, o que tem passado na sua vida, como você conseguiu, como você faz e o que você pretende fazer para alcançar aquilo que você prega, aquilo que você diz que é especialista, que você faz. E isso se chama storytelling, né? Nós sabemos que histórias vende e o meu lema, né, a minha frase é: a sua história é seu maior criativo, melhor e maior criativo. Então, se você quer construir uma audiência que confie em você, que confie em seus resultados, você vai precisar documentar a sua história. Segundo, você vai precisar entregar
conteúdo gratuito. Servir aqui na internet é você estar disposto a ouvir o que as pessoas querem aprender de você e você ter o senso de entregar sem cobrar nada, entregar conteúdo. E isso vai quebrar as objeções, isso vai te mostrar quem realmente você é, qual é o seu caráter e fazer com que as pessoas queiram ficar mais perto de você, porque você tem o que entregar. Você realmente muda a vida das pessoas e isso é visível num conteúdo que você entrega gratuito e isso vai ser visível para as pessoas. E também depois você se preocupa em ensinar as pessoas que querem aprender com você do seu lado. As pessoas que ficarem desse funil, você entende que você vai documentar a sua história, vai vir um monte de gente para ouvir sua história, porém, você vai entregar o seu conteúdo gratuito, só as pessoas que realmente querem aprender com você é que vão aguentar ficar nesse conteúdo gratuito, nesse conteúdo denso. Como é esse conteúdo para mim aqui na internet? Eu uso o YouTube. No YouTube, eu tenho os meus conteúdos densos, como esse vídeo aqui, na qual eu consegui chamar a sua atenção, né, para a thumbnail. Quando você documenta a sua história, o seu passo a passo, a sua vida, você vai entender que mais pessoas vão querer viver como você vive. Era isso que acontecia com Jesus Cristo, mais pessoas queriam viver essa comunhão com Deus, essa fé, queriam estar com Ele, queriam entender qual o propósito, o que é que Ele tinha para oferecer. E continuaram nessa caminhada com Ele. E aí só depois Jesus Cristo ensinava com palavras, mas antes Ele praticava, antes Ele servia, antes Ele mostrava quem Ele era. Não tem como nós ensinarmos a alguém aquilo que você não vive. Não tem como eu ensinar para você aquilo que eu não vivo. Isso é o que eu estou colocando na prática. É isso que eu estou colocando na prática. No meu Instagram eu tenho documentado muitas coisas, meus pensamentos, como eu tenho aprendido de Deus, a palavra do Senhor, também como eu estou aprendendo com a minha história, com as minhas experiências aqui no digital. E eu comento lá, eu faço a minha live, eu faço os meus vídeos e quero trazer mais vídeos falando sobre isso que eu gosto de falar. Eu gosto de falar sobre a minha realidade, eu gosto de falar da minha história. É bem mais fácil falar sobre a minha história do que tentar copiar outra pessoa. Então, nós precisamos entender que nós vamos precisar sim documentar a nossa história, falar sobre aquilo que a gente vive, entregar conteúdo gratuito, ensinar as pessoas, ensine o que você fez para ter resultados. Não se preocupe se é ferramenta, ensina. Aqui no meu canal tem vários vídeos sobre ferramentas, as que eu uso, as que eu usei para meus clientes. E só depois você vai entender que as pessoas que vão ficar, elas vão estar dispostas a comprar a sua consultoria, o seu curso, o seu e-book, o seu produto digital, para ficar ali mais perto de você. E é isso que funciona na internet. Porém, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já entendeu qual é o seu propósito? O seu propósito é ensinar? Você quer alcançar mais pessoas com esse seu conhecimento? Você precisa estruturar o seu negócio. Você não sabe por onde começar? Entre em contato comigo no link da descrição, teu nome e prestação de serviços, no qual eu posso entrar. Você pode entrar em contato comigo e falar sobre a sua situação e eu te mostrar a estratégia ideal para você começar aqui no digital, com um negócio sólido, com honestidade, encontrando o público ideal e sendo bênção na vida das pessoas, sendo um canal de bênçãos para a vida das pessoas, não apenas para você ganhar dinheiro, mas para você cumprir o ID do Senhor, que o Senhor nos chama. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo.